Aê! Voltamos. Voltamos, pessoal. Voltamos, galera. Voltamos aí. Esperar vocês entrarem. Que a gente teve que encerrar e voltar por conta de conexão, né? Ao vivo é assim mesmo, né? Ao vivo é assim mesmo. E hoje aqui em Salvador tá chovendo muito. Tá ventando, parou de chover, agora tá ventando bastante. Então, vamos ver, né? Vamos tentar aqui de novo e Oi, já deu Teus. tudo certo. Oi, Matheus. Tá todo mundo Agora entrando. vai, Agora exatamente. vai. Agora vai, será que agora... Não tá indo, gente, de jeito nenhum aqui. Eu, de novo, continuo vendo você. Opa, vamos ver. Se aí vai. Opa! E aí? Não, não tá. Você nem aparece pra gente. Não tá aparecendo pra gente, não. Vamos fazer o seguinte, tente chamar a gente de novo. Tente chamar a gente aí de novo, Carla. Pra ver. E aí, será? Já cliquei aqui. Tá bem difícil. Não tô conseguindo. Se vocês conseguem me escutar? Sim, estou conseguindo te escutar. O pessoal está conseguindo nos ver, tanto eu como Clarice. Eu posso falar, então. O que é que vocês acham? E eu fico paradinha aí. O pessoal está conseguindo nos ver? Está conseguindo ver Ouvir, se todo mundo estiver me ouvindo. Está conseguindo ouvir Carla? Vocês falem aí, gente. Estão conseguindo ouvir Carla? Se estão conseguindo me ouvir Claildes também. Me digam aí. Porque aí a gente pode fazer assim mesmo. Aí já deu ok. Mestre Johnny disse que ok. Alguém mais, gente? Matheus também, quer dizer, Teus, Bastos, Lucivanda. Quem mais está conseguindo nos ouvir, nos ver? Só não estão conseguindo ver Carla, não é isso? Carla está conseguindo nos ouvir? Sim, tô conseguindo. Eu só vejo vocês direitinho e a minha imagem, a minha própria imagem paradinha. A gente também só consegue ver nós duas e só tá... Agora que eles estão tentando ver se... Como tá ouvindo, a gente pode ir fazendo dessa forma e uma hora ele vai conectar e a gente vai conseguir ver você, Carla. Tá certo. O que importa é que eu vou falar mesmo, então a gente pode fazer assim. Então tá, gente. Primeiro, boa noite. Obrigada pela presença de vocês, né? E obrigada pelo convite das meninas que fazem esse trabalho muito legal no Ativamente Saúde, né? Falando sobre essa questão do bem-estar, né? Do corpo, esse equilíbrio, né? Então, tá me ouvindo, né? Estamos ouvindo. O pessoal que está entrando agora, a gente já saiu umas 2, 3 vezes aqui tentando conectar para vocês verem Carla e não tá. O Instagram hoje está de brincadeira. O Instagram não quer que eu apareça. Mas eu vou falar. Então tá certo, assim. Então as meninas me pediram para falar sobre a terapêutica floral, né? E assim, dentro da mentoria que eu faço, ela faz parte, é uma das partes, né, que integram. Mas eu considero uma parte muito especial e importante, porque quando a gente pensou em fazer essa live, né, e daí a gente falou sobre essa live, ela falou muito dessa questão da ansiedade, né, principalmente nesse momento da quarentena, em que as pessoas estão em casa, esse isolamento social, né, e a primeira coisa que vem é, estou em casa, essa ideia de confinamento cria uma instabilidade emocional, né, e a gente quer descarregar a nossa energia em algum lugar, e geralmente a gente come bastante. E aí, eu trago essa ferramenta, né, que auxilia ao equilíbrio, né, desse corpo, que na verdade a mente faz parte do corpo, a gente sempre fala de uma maneira didática, mente e corpo, para a gente conseguir entender que a mente tem uma importância muito grande para deixar
o corpo em equilíbrio, né? Mas ela faz parte desse corpo. Então, a terapêutica floral, ela influencia bastante para você, vamos dizer assim, trazer aspectos que tragam essa cura, vamos dizer assim, de processos que desequilibram a gente no dia a dia. Se a gente for pensar na pandemia, isso é um aspecto que, vamos dizer assim, desequilibra. Então, pensando muito nisso, né, os florais de Bach são essa terapêutica que foi desenvolvida por Edward Bach, né, que foi um médico no iniciozinho do século XX. Ele tinha uma vontade de ir por um caminho que fosse menos alopata, né, que é essa medicina mais tradicional. E ele acreditava bastante que as emoções influenciavam muito o corpo. E aí isso fazia com que a gente, vamos dizer assim, desenvolver, potencializasse doenças. Então, o equilíbrio do corpo, a questão das emoções, para eles era um fator primordial, né? Para a pessoa entrar num estado de desequilíbrio e desenvolver doenças, vamos dizer assim. Então, baseado nessas essências, que na verdade são flores, ele vai codificar, né? Ele vai entender que existem na natureza 38 flores e a essência delas tem um padrão vibratório que, ao ser ingerida, né, a gente consegue equilibrar, vamos dizer, alguns aspectos muito específicos. Por isso que um terapeuta floral é importante, é uma consulta, né, um atendimento para que o terapeuta, né, ele consiga mapear aquilo que se passa com você. Então, às vezes, já aconteceu com clientes meus, mulheres principalmente, delas estarem com recorrência de corrimentos, né? E elas não saberem, assim, elas entendem que elas não fizeram nada, ou não entendem muito porquê. Parece mais um fundo emocional. Então, esse aspecto que aparece como um sintoma de uma doença, ela pode ser equilibrada também com os florais. Claro que a gente sabe que existe a medicina tradicional, que cuida de doenças específicas, né? A gente pode andar paralelo, ou às vezes é um aspecto mesmo emocional. Por exemplo, dessa minha cliente especificamente, ela estava passando muito estresse, e isso estava fazendo com que ela tivesse corrimentos. Já aconteceu também, né, de clientes meus que têm problemas assim de bruxismo, de ranger os dentes à noite, com muito estresse, né? Porque estava se cobrando muito por um trabalho que estava fazendo. Então, esses padrões que acontecem, às vezes, no corpo, podem ser associados também a combinações emocionais desfavoráveis, né? Que podem estar ligadas aí, por exemplo, momentos de raiva, ou momentos de estresse absurdo. E aí, tudo isso vai fazer com que você acabe levando, deixando esse desequilíbrio no seu corpo de maneira muito forte. Então, aí você vai começar a perder o equilíbrio, né? Então, na terapêutica floral, a gente acaba tentando rastrear, né, na pessoa. Então, num trabalho mais completo, eu ainda trago mais ferramentas, mas o floral, ele é importante assim, porque ele trabalha de dentro para fora, sabe? Vocês falam muito dessa questão nativamente, né? Dessa questão do equilíbrio do corpo, né? Do corpo e mente, dos exercícios, de pensar na alimentação. Mas vamos dizer que se você estiver fazendo exercícios, se alimentar bem, né? Foi a última live que vocês trouxeram aqui, se alimentar bem. E ainda sentirem que assim, na vida, a gente vai vivendo, e as situações vão acontecendo, né? Às vezes acontecem, ou numa relação que a gente está, ou um processo familiar, ou às vezes de trabalho, que deixa vir à tona esse processo do estresse, da ansiedade. Então, a gente vai tentando equilibrar, né, através com combinações de florais. Então, essas flores, elas são muito específicas e existem um grupo, né, específico que ele vai pegar essas 38 flores e vai separar por 7 categorias. E essas 7 categorias estão associadas a sentimentos. Então, assim, a primeira categoria é o medo. Então, vai ter um grupo de flores que elas podem contribuir para você não sentir medo. Então, especificamente para o trabalho, a área de vocês, né? Que às vezes a pessoa até quer emagrecer, mas sente muito medo de ir para academia, né? Acha que as pessoas vão ficar julgando, né? Então, a gente, dentro da terapêutica floral, a gente vai tentar mapear, porque cada pessoa tem a sua história, né? Então, a gente tenta mapear o que está acontecendo, né? Esses medos são por quê? Que tem esse fundo que é mais geral, que às vezes esse processo, né, do exercício, da temática aí que vocês trazem da saúde, mas a pessoa está ali, né, com esse processo de medo por alguns processos específicos da vida dela.
E aí a gente pode trazer uma dessas flores como um componente para que é como se fosse uma poçãozinha mágica, né? Como se fosse a poção dos ursinhos Gummies, para quem assistiu o desenho animado lá da infância. E aí a gente vai fazendo uma combinação de flores mais assertiva. Tem os florais para medo, tem os florais para insegurança, para perca do interesse pelo presente. Então, vocês falam muito dessa coisa do exercício, né? E às vezes a pessoa está ali sem interesse pelo presente. Então, ela tem aquele ideal, né, de emagrecer, mas o que é que acontece? Ela não consegue, porque ela está idealizando, mas ela não está no presente, acordando, fazendo exercício, se motivando, por uma série de questões emocionais que vai atrapalhar, né? E essa lógica, que eu sei que tem gente também assistindo lá no Realize, essa lógica também pode ser colocada para a mesma situação, né, profissional e de estudo, a mesma coisa. Tem algo que está impedindo a sua motivação. Então, assim, tem florais para lidar com a solidão, grupo de flores específicas, tem florais para lidar com a sensibilidade e excessiva com as opiniões alheias, né? Vocês que trabalham, lidam muito com essa questão do corpo, do bem-estar, a gente sabe que se a gente não está centrado, quanto a gente se importa, né, com a opinião do outro. Às vezes a gente se importa demais, então isso pode interferir, trazer sentimentos ruins, entendeu? E aí a gente pega e faz esse equilíbrio. Tem também para desesperança, para o desespero, né, que são um grupo de flores específicos. Então, essas flores elas vão começar a agir de uma forma para você trazer à tona o melhor que você tem, né? A essência mais, vamos dizer assim, mais bela que você tem. Então, é um tratamento muito bonito que tem esse conceito, né? De equilíbrio das emoções através da sua própria essência. E aí, como um mentor que eu tive, né, durante algum bom tempo, eu gosto muito da metodologia dele, a metodologia que eu trago, né, que eu acho que isso que vai fazer diferença. Para quem tem um pouco de conhecimento sobre os florais, e eles são pegos são feitos, né, na farmácia de manipulação, então o terapeuta ele indica, né, a gente não pode falar a palavra prescrição, mas é basicamente isso, a gente indica, a pessoa vai lá e faz a fórmula. Então, quando a pessoa vai meio sozinha, ela chega lá, tem um monte de flor. E aí ela vai querer botar um monte de flor. Ou ela vai fazer as associações que ela acha mais pertinente. Dá para fazer, até rola. Mas quando você vai para um terapeuta e ele tem essa sensibilidade, a gente faz o que a gente chama de anamnese, né? Que é a gente conversar, a gente ver como estão os aspectos físicos do corpo, se você sente uma dor específica em algum lugar. Porque, como eu falei do bruxismo, isso é uma ação, né, uma reverberação do corpo que está vindo de um processo energético desfavorável. E tem muita gente que fala assim, não, vamos manter o pensamento positivo. E tem gente que vai dizer assim, mas Carla, eu não consigo manter o meu pensamento positivo. Por uma série de questões, né, que podem estar ligadas à história de vida, a padrões vibracionais do corpo, né, a vícios do corpo, que a gente se acostuma com uma certa sensação desfavorável. Então, tem gente que, às vezes, cria esse padrão, né, e ela fica ali. Por isso que, às vezes, é muito difícil, é bom a gente sempre se prevenir. E a depressão, por exemplo, né, que pode vir desencadeada da ansiedade também, ela está ali, elas duas podem estar muito associadas, certo? E quando a pessoa entra no processo da doença da depressão, é um processo mais profundo. Então, às vezes, a gente se sente deprimido. Se a gente não cuidar, a gente acaba ficando... Então, ela é muito utilizada como processo natural, né? Eu acredito muito que é um tratamento 100% natural. A composição é feita através dessas flores e o terapeuta floral vai com a sensibilidade, a conversa e como se fosse uma investigação nessa conversa para a gente entender quais são as flores mais preponderantes, né? E aí, dentro dessa metodologia, eu gosto de trazer a ideia de prioridade. Porque, às vezes, a gente está sentindo um monte de coisa, né? E a gente quer só o resultado. Então, eu quero fazer exercício físico e eu quero estar bonita amanhã. E aí, o que é que eu faço? Eu digo assim, nossa, vamos trabalhar por prioridade. E aí, existem uns mecanismos que a gente vai tateando com a pessoa para entender o que é que mais está latente. Então, às vezes, é assim, eu não consigo
eu não consigo sair para me exercitar porque eu tô há muito tempo aqui. Então, a gente vai conversar sobre isso, certo? Mas isso é porque cada pessoa vai ter o seu porquê. E aí, nesse porquê, a gente vai rastreando qual é a combinação mais assertiva, né, que a gente pode trazer das flores e o padrão vibracional que vai ser gerado aí. Então, geralmente eu uso 4 flores com prioridade, para a gente trabalhando com prioridade, sabe? Então, assim, eu estou muito ansiosa, então vamos lá. Vamos conversar sobre essa ansiedade. É por quê? Tá? Então, aí a gente vai rastreando numa conversa. Quando eu chego nesses 4, no máximo 4, para a gente criar essa prioridade. E aí a gente conseguir, vamos dizer assim, ter um resultado, né? E aí você toma, e aí assim, pode continuar falando? Vocês querem falar alguma coisa, complementar? Não, vamos finalizar essa falando. Perguntas aqui. Infelizmente, eu não estou conseguindo mostrar para vocês, mas a gente vai fazendo, né? E vai no fazer mesmo aqui, tentando driblar. Para quem está entrando... Aí eu queria mostrar para vocês, eu não estou conseguindo, que é o potinho, né? Que geralmente a gente compra ele numa embalagem âmbar, marrom, vidro, né? Porque tem todo um princípio energético. Então, esse floral que a gente pega lá na farmácia de manipulação, a gente não pode deixar perto de eletrônicos. A gente tem que deixar ele num lugar específico, numa bolsa, numa caixinha, que a gente... Geralmente eu uso até a minha caixinha do óculos, que a gente tem que usar ele durante o dia. Então, assim, a recomendação é que a gente use 4 vezes ao dia. Para casos específicos, às vezes eu estendo um pouco, entendeu? Então, a gente vai driblando assim, vai fazendo essas combinações que sejam mais perfeitas. Existem também as pessoas que já carregam um padrão, né, de pensamento que acaba gerando um sentimento, quando a gente sempre conversa, né, Daiane, você fala do pensamento positivo, e que isso vai gerar, né, um padrão no corpo, né, que é essa coisa do, se eu penso coisas negativas, é óbvio que isso vai gerar algo no meu corpo. Então, tem pessoas que já têm um certo tempo permeadas por certos tipos de pensamento, que podem ser as preocupações existentes, ou pode ser alguma coisa que faz gerar isso. E aí, o que acontece? A gente tem que entender, a sensibilidade do terapeuta, para a gente entender qual é o floral de fundo, o que é que mais reverbera nas pessoas. Então, assim, de antemão, eu já digo para vocês que, por exemplo, eu, por ser uma pessoa, né, que tenho, para quem gosta de astrologia, acho que vai entender um pouco, eu tenho muitas casas em Gêmeos. Então, Gêmeos é um signo muito da fala, da comunicação. Então, meu universo mental, ele é muito cheio de, vamos dizer assim, de pensamentos. Então, o meu floral de fundo acaba sendo um floral chamado Werner Chestnut, né? E aí, toda vez que eu vou fazer uma combinação, eu já sei que isso prepondera em mim. Então, num processo terapêutico que queira durar mais tempo, né? Que, assim, de 15 em 15, a gente vai fazendo esses ajustes de floral, eu acabo utilizando ele, porque é ele que vai me dar um suporte energético e uma forma de lidar com o meu corpo emocionalmente para que eu consiga me centrar. Então, por isso que tem pessoas, às vezes, que têm uma dificuldade de concentração. Então, existe uma série de informações que, a longo prazo, a gente vai conseguindo aí entender um pouco melhor o corpo dessa pessoa. E quando eu falo corpo, é corpo-mente em conexão. Uhum. Entendi, cara. Entendi, perfeito. Diante de toda essa explicação, deixa eu te fazer uma perguntinha aqui. A partir de qual idade a pessoa pode fazer o uso do floral? Ótima pergunta, obrigada por fazer ela. Então, né, assim, quando a gente usa, eu nunca indiquei para crianças, mas sei que quando a gente vai indicar para crianças, a gente tem que não colocar o conservante. Por quê? O conservante, ele é um pouco de conhaque, tá? Então, ele tem uma metragem que é de 30%, assim, para que o floral conserve. Então, essa alquimia natural, ela precisa ter o álcool. Então, para a criança, não é indicado. Então, quando a gente passa para a criança, a gente tem que tirar o conservante. O que vai acontecer? Vai durar menos tempo. Então, tem uma validade menor. Você pode usar ele na geladeira para conservar, mas sempre na farmácia de manipulação, ele vai dizer na embalagem, olha, dura tantos dias. Geralmente, quando a gente usa, né, essa combinação de flores junto com
uma parte mínima, né, da âmbar, né, do conhaquezinho, ele dura mais. Então, isso vai durar uns 3 meses, certo? Que é uma dosagem muito baixinha, só realmente para criar essa alquimia de conservação. Eu nunca prescrevi, nunca indiquei para crianças, por não ter mesmo, nunca ter tido oportunidade. Mas quando se indica, aí não coloca o conservante, tá? Pode perguntar. Você falou algo muito interessante que eu anotei aqui. E nesse caso é uma dúvida minha, né? Você falou que normalmente as essências florais ela pode ajudar bastante a pessoa que está muito estressada e acaba tendo, ou na verdade, pessoas que estão, a pessoa que está em um momento não tão legal, que acaba tendo problemas, né? Acaba tendo corrimento, e na verdade uma indicação de um floral pode amenizar, vamos dizer assim, esse problema. Então, nesse caso, eu pensei, pessoas que têm problema também voltado a essa questão hormonal, por exemplo, esse problema de mioma, também serviria, no caso, para amenizar, para fazer com que a pessoa não tivesse, né, ou amenizasse esse tipo de problema? Então, como é um problema que você cita aí, que tem vamos dizer assim, um problema bem específico, né, da medicina, o que eu costumo muito dizer é que as pessoas podem usar em paralelo, porque qualquer tipo de doença que a pessoa tenha, ela vai sofrer um abalo emocional, né? E ela também é gerada por isso, que começou lá do comecinho até virar uma doença, pelo menos essa é a minha visão de mundo, tá, gente? E começou ali, né, até se manifestar uma doença que gerou um processo muito denso no corpo que a gente precisa do médico. Então, geralmente, os terapeutas florais que eu respeito muito, meu mentor que eu respeito muito também, eles sempre falam o seguinte, a gente não pode descartar a medicina. Então, a gente pode usar ali os dois em paralelo, né? No caso, especificamente, que eu trouxe desse exemplo, dessa minha cliente, era um caso assim, que a gente, ao conversar, e ela mesmo, ao compreender, ela sentia que era um fundo emocional, porque não tinha, e a gente sabe, né, que a depender dos correntes femininos, eles vão criar uma resistência no nosso corpo e perdurar, justamente pela baixa imunidade. E aí a baixa imunidade, ela pode ocorrer pela questão emocional também. Então aí a gente tem um floral específico que é para lidar com essas questões, não sei se eu pronunciei certo, e ele é muito bom, né, ele trabalha muito essa questão, principalmente da mulher. Então, geralmente, quando eu percebo que essas coisas femininas estão ali, logo, dentro desse processo de desorganização, né, no sentido, assim, do desequilíbrio emocional, eu geralmente utilizo, já utilizei ele e tive bons resultados. Mas aí, quando a pessoa tem uma doença, né, um processo de desequilíbrio do corpo que realmente precisa do médico, eu acho que os dois podem trabalhar juntos, sabe? Sim, com certeza. Carlinha, eu vou ler uma pergunta aqui, foi feita agora. Boa noite, Carla. Gostaria de saber melhor da relação da cromoterapia e os florais de Bach. E se existe uma potencialização positiva ou negativa dos dois tratamentos serem feitos juntos. Ouviu, Carlinha? Ouvi, eu tinha visto. Então, eu não trabalho com a cromoterapia, né? Eu acredito que por ser um trabalho que esteja ligado dentro de um campo holístico, quando a gente utiliza, né, outras técnicas, outras vivências terapêuticas juntas, elas sempre são incríveis, tá? Eu não trabalho, não conheço a fundo, mas acredito que sim, que pode ser sim. Inclusive, dentro das minhas práticas, porque aí cada terapeuta, geralmente, quando ele entende que a visão holística ela é necessária, e quando a gente fala de visão holística, é entender a visão de mundo mais ampla, né? A gente vai trazer vários outros componentes. Por exemplo, as meninas aqui do Ativamente Saúde, elas falam muito da alimentação, do exercício físico, isso é uma visão holística, né? A gente está abrangendo, a gente está trazendo outras nuances para complementar e a gente investigar nosso corpo, a gente trabalhar o nosso corpo para criar essa nuance do desenvolvimento humano, né? Que a ideia sempre é a gente se desenvolver, evoluir como ser humano. Então, assim, dentro das minhas escolhas, eu vou muito pela aromaterapia, né? Que é outro tipo de terapêutica, que ela é muito necessária para mim.
E aí eu me debrucei muito nessas duas. Então, assim, a cromoterapia eu não conheço a fundo, mas eu acredito que pode sim, né? Eu não conheço, mas eu sempre acho que todos os trabalhos holísticos, eles podem se agregar. Isso aí vai depender muito da visão de mundo do terapeuta, quais são as escolhas. No meu caso, eu gosto muito da aromaterapia, então quando eu comecei um, já comecei com outro também. E geralmente nas indicações eu faço esse entrelace, né? E para quem conhece assim, meu trabalho, sabe das mentorias sistêmicas, que é essa ideia do sistema, né, de entender o todo, eu já trago um processo mais filosófico também. Então, assim, você vê que cada pessoa vai trazendo esses complementos, né? E vai agregando. Mas eu não conheço o fundo da cromoterapia. Mas acredito que deve ser, sim, super potente esse entrelaçamento. Então, pela visão de Carla, é uma potencialização positiva. Realmente. Baseado no que você falou, Carla. Oi? Pode falar. Pode falar. Baseado no que você falou, realmente, né? É uma terapia complementando a outra. Apesar de que eu não tenho tanto conhecimento como você, mas pelo que você falou e o que eu estou entendendo, sim, é uma forma de você fazer uma terapia, uma unido à outra. A cromoterapia com os florais. Exatamente. Porque, assim, a cromoterapia, ela está muito associada à ideia das cores, né? Na verdade, eu não estudei a fundo, mas, assim, a gente meio que acaba utilizando até pela cultura da gente, né? Então, assim, as pessoas aqui em Salvador, elas gostam de usar branco. Tem uma simbologia até religiosa usar o branco, né? Então, assim, mesmo entrelaçada com essas questões religiosas, a gente sabe vamos dizer assim, as associações das cores que a gente traz, como a gente se sente, como isso influencia, né? Inclusive, tem uma colega que ela trabalha com se vestir, né? Como você criar o seu estilo, como é que eu posso dizer? Fazer as pazes com o seu guarda-roupa, e ela usa bastante essa questão das cores. Ela, não sei se ela está aqui agora, mas ela fala muito disso, assim. Então, eu não tenho esse estudo aprofundado, mas, assim, por exemplo, meu quarto eu pintei de azul claro porque eu sinto que me traz uma paz, né? Eu já li alguma coisa ou outra a respeito, eu sei que me traz. Então, se eu estou trabalhando, é aquela coisa, né? De você trabalhar com os florais de dentro para fora, e você tem uma outra terapêutica que trabalha de fora para dentro, é muito potente. A gente consegue chegar em outro nível de resultado. Muda um pouco até mesmo a postura, né? A pessoa começa a mudar realmente o seu formato, o seu estereotipo, quer queira ou não, mediante a problemas, mediante também a iniciar alguma coisa, mediante a ter coragem para dar o primeiro passo, que é o que a gente fala em relação ao nosso grupo, que muita gente fala, eu estou querendo iniciar uma atividade física, mas eu não estou querendo agora não, vou deixar para depois, porque estamos em um momento de pandemia, então não vou fazer agora, vou deixar para depois. Só que a gente sabe que para depois é sempre depois, é sempre depois. Por que isso? Porque vem do ser humano. É aquela questão que os florais também trabalham, tem florais que trabalham justamente na questão da pessoa ter a certeza, né? Trabalhar a certeza daquilo que ela quer. Porque as pessoas vivem sem certeza. Quando tudo voltou ao normal, você voltou, tá fazendo um monte de coisa e vai dizer, agora não, porque agora eu estou assim, e vou deixar para depois. Né? E essa ela vive em uma constante incerteza dentro dela. Ela quer algo para se melhorar o corpo exterior, só que ela não melhora o interior e ela não sabe como conviver com a questão de mundo que ela vive. Né? É complicado. E as essências florais dão esse equilíbrio, não é isso, Carla? Exatamente, ela contribui bastante, né? Tanto para esse lado específico, né? Que você fala dessa questão do exercício do corpo como todo, como para a vida toda, né? E a gente, cada vez que a gente for pensar dessa forma, a gente consegue lidar com essas adversidades. Principalmente que as pessoas falam, que a gente está vendo muito no jornal, nos telejornais, as pessoas falando, né? Vamos nos exercitar, vamos procurar um espacinho em casa, ter aquele momento. E aí a gente acaba entrando nessa instabilidade que a pandemia vem, né, como algo que é muito sério mundial. Mas se a gente buscar pontos de equilíbrio, né, para a gente internamente, a gente trabalhar esse corpo,
externamente, isso vai trazer um resultado muito potente. É o que eu sempre digo lá para os meus mentorados, para a minha audiência lá no Realize. Quando a gente passa a entender, a olhar para si, trazer o autoconhecimento e as terapêuticas que são importantes para agregar, fazer esse agregado aí, a gente tem um resultado que é muito além do esperado. E aí a gente entra naquele lugar que as pessoas não entendem qual é a diferença daquela pessoa que consegue e aquela pessoa que não consegue. Mas quando eu digo pessoa que consegue, tem um porém aí, não é aquela pessoa que descarrega também toda a sua fuga emocional no exercício, não é isso. É de uma maneira mais equilibrada, que a gente vai pensando o todo, né? Enfim. Entendi. Agora, Carolina, tem uma pergunta aqui, eu acho que tem muito a ver com o que você inicialmente estava falou dos tipos que os florais precisam ter decidir qual é a sua prioridade para fazer o uso. Não adianta você tomar florais para todos os problemas que acontecem na sua vida, né? E a pessoa me pediu para fazer essa pergunta qual floral seria mais indicado para ansiedade, indecisão, pessimismo e estresse. Será que esses 4 itens fazem parte do mesmo grupo? Ou não fazem parte do mesmo grupo, né? Eles vão ser de grupos diferentes, até porque são sentimentos bem específicos. E aí o Bach, né? O Edward Bach, já tô aqui cheia de intimidade com o Bach. Edward Bach, ele vai separar os tipos diferentes das categorias. Porque, assim, essa pergunta ela é importante para a gente entender o seguinte, assim, não dá para a gente dizer, né, qual é o floral mais específico, porque, assim, é um sistema, né? E dentro desse sistema que ele elaborou, a gente vai ter grupos de flores que estão associados a sentimentos. Aí ela fala de insegurança, né? Fala alguns aí. Sim. Ela falou pessimismo, indecisão e ansiedade. Indecisão, né? Por exemplo, aí a gente tem um grupo de florais, né? E eles podem ser, vamos dizer assim, a associação deles pode estar ligada a esse tipo de indecisão. Mas aí tem um porém que é muito legal, que eu gosto sempre de ressaltar, que é o seguinte: dentro do grupo, né, de florais para pessoas que se sentem indecisas, existem flores, vamos dizer assim, umas 6 flores. Então, para cada tipo de indecisão, porque não pense que a indecisão é geral, não. Do mesmo jeito que a gente é ser humano e tem cada um os nossos pensamentos, o nosso biotipo do corpo, né? Existem decisões muito específicas. Então, o que eu acho mais, eu gosto muito dessa terapêutica, que o barato dela é você entender qual é o tipo de indecisão que prepondera para você. Então, tem pessoas que tá ali, tem esse sentimento de decisão, mas é uma decisão que está mais ligada à melancolia, à tristeza por um motivo de desconhecido, uma falta de coragem e sentimento de fracasso. Então, esse tipo, né, de sentimento que vem da indecisão, ela pode estar associada a um floral específico que chama gentian, né? Outro que pode ser assim, ó, a pessoa se sente muito indecisa, mas ela é um cansaço passageiro, ela não cumpre as obrigações, ela acorda cansada, convalescente. Então, é um tipo de ação que ela não coloca no mundo, fica ali em cima do muro, que está associada a um outro tipo de floral chamado Orbeon. Então, assim, reparem como dentro do processo indecisão existe um emaranhado de coisas, um emaranhado de sentimentos que podem vir por diversos fatores. Então, por isso que a gente diz sempre que uma terapeuta é muito importante para entender com sensibilidade quais são os caminhos que são construídos para cada sentimento. Então, se a pessoa está ansiosa, né, existe uma ansiedade ali. Então, para cada pessoa, essa ansiedade vai ser gerada por alguns fatores, certo? Mas, assim, eu queria deixar bem claro para vocês que existem um floral, né, que foi a única combinação que Bach sugeriu, né, já pronta, que é um floral que é uma combinação de 5 florais, né, que eles chamam de Rescue Remedy. O que é o Rescue Remedy? É um floral que o nome, né, já diz, é o remédio do socorro. Então é para quando a pessoa está num momento muito denso
um momento em que ela não sabe lidar com uma situação específica, ela está mergulhada no desespero, então, geralmente, a gente acaba indicando esse tipo de floral, certo? Então, é o único que ele dá, vamos dizer assim, pré-pronto. Claro que com a indústria, né, das farmácias de manipulação, a gente vai ver combinações já pré-prontas vendendo. Então, vai ter alguns laboratórios que vai entender, né, que algumas combinações elas podem ser feitas e ele vai vender lá o floral da ansiedade, o floral, não sei se vocês já viram, né, o floral do pânico, certo? Mas, assim, aquele tipo de floral, ele contribui. Eu acredito que pode contribuir. Mas, para mim, nada substitui algo que é mais específico, onde o terapeuta entende exatamente o que é que você está sentindo. Então, eu não diria assim, olha, quais são os florais que pode contribuir para esses sentimentos que você descreve, porque tem que ter uma conversa para entender tudo isso. Então, seria muito leviano, pelo menos dentro do meu entendimento, eu dizer assim, ó, esse floral aqui serve para isso. É claro que a gente vai ver, né, dentro da farmácia, aquelas tabelas, que a gente pode fazer uma associação, as pessoas podem ter autonomia para isso, não tem não é errado, mas o que eu estou querendo dizer é que quando a gente entende o sistema dele e que é tão complexo, e a gente realmente pensa assim, nossa, já que eu vou tomar, eu vou pensar, né, em alguém que esteja mais preparado para me dizer, ou para me conduzir a me entender, para que eu possa saber qual é o caminho que eu vou seguir. Então, é isso que eu responderia nessa pergunta. A não ser o Remedy, não tem nenhum outro que ele faça essa combinação. Perfeito, perfeito, entendi. Eu só queria confirmar, você está falando de terapeuta, mas só o terapeuta pode indicar o floral? Não, você pode ir na farmácia, e você pode pedir uma combinação se você quiser, até porque é natural, né? Tem dentro da proposta toda, ela é natural. O que eu estou só fazendo uma distinção é que quando você tem alguém que entende e vai nesse processo mais específico, mais cuidadoso, para criar a associação perfeita, claro que a profissional existe, mas para criar a associação mais assertiva, acaba que seu resultado pode ser outro, certo? Então, se eu compro um floral já pré-pronto lá para ansiedade, pode ser que me ajude sim, né? As pessoas podem fazer essa compra. Mas, porém, todavia, é algo muito genérico. E o corpo da gente não é genérico, né? Ele não é generalista. A gente sente coisas muito específicas. Emaranhados muito específicos de situação, de sentimento, porque carregamos a nossa história, carregamos uma série de coisas que vai determinar muito. E por isso que eu sempre falo, né, dessa questão até, por exemplo, os florais que são para falta de interesse no presente, tem um que é o White Chestnut, né, que eu entendi durante muito tempo que era um floral que me ajudava muito a sair de uma confusão, de ficar muito na mente, até porque todas as minhas escolhas de estudo sempre foram muito mentais, então eu gosto de falar, eu gosto de ler, e aí eu entendi que era aquele. Se eu fosse na farmácia sem entender isso, talvez eu pegasse o primeiro que tem lá no grupo do interesse no presente e colocasse na minha composição, porque na minha cabeça era daquela forma. Mas a gente tem que pesar, né? Essa busca pelo autoconhecimento e autonomia e preponderar, assim, será que eu já sei, de fato, o que eu posso usar? Será que esse vai aliviar um pouco? Ou será que eu posso me aprofundar e buscar esse autoconhecimento através da terapêutica floral para que realmente eu tenha um resultado mais assertivo? Assim, é uma reflexão, na verdade, né? Não é nem dizendo que é certo ou errado, é uma reflexão. Carlinha, eu acho que a gente já que o nosso tempo já está encerrando. Estou sentida que não estou aparecendo. Diga. Eu estou sentida porque eu não estou aparecendo aqui para dar um tchau. Todo mundo queria, a gente vai ficar assim com gostinho de quero mais. Exato. Então, principalmente que você disse que tem algo que era para mostrar e a gente acabou, eu estava até pensando em sair e voltar para você mostrar, porque até eu fiquei curiosa. Não é? Depois eu mando a foto para você, o pessoal vai ficar curioso. Mas é só assim, na farmácia de manipulação,
É um conta-gotas, a embalagem, né? E é bem legal, porque são umas gotinhas. E aí você... Uma dica, né, que eu posso dar, que sempre quando vocês forem fazer o uso, as gotas devem ser pingadas embaixo da língua, porque a gente tem uma glândula que absorve mais rápido. Então, são esses detalhezinhos que a gente vai vendo aí, que vai distribuindo melhor essa ideia e aproximação com a terapêutica floral, que eu particularmente adoro. Existe algum problema, já que você falou aí da quantidade de uso, rapidamente, uma pessoa, porventura, utilizar uma quantidade de gotas além por achar que vai fazer o efeito mais rápido, mesmo sendo natural, existe alguma contraindicação? Olha, geralmente a gente passa 4 vezes ao dia, 4 gotas. O que é que acontece? Assim, ninguém vai se intoxicar, nem nada disso, não é isso? Mas assim, como ela age por um efeito... porque assim, as bases da lógica da terapêutica floral tem muito a ver com a homeopatia, né? E aí, na sabedoria popular, a gente entende assim, vamos aprender algo por doses homeopáticas. Então, a ideia de doses homeopáticas é que você vá nessas gotas, porque aí vai criando esse padrão vibracional. Então, a lógica dela é essa. Então, não adianta ficar bebendo um monte, porque não é desse jeito que funciona. Mas, assim, geralmente, quando a pessoa está num estado emocional muito drástico, muito difícil, eu recomendo, a depender da combinação, o que é que eu falo para a pessoa? Olha, a gente vai mexer um pouco nessa ideia das 4 vezes no dia, porque você especificamente não está se sentindo bem e eu quero que você fique estabilizada logo. E aí eu mudo a quantidade de tempo, né? E quantidade também, né? Então varia muito de pessoa para pessoa. Carlinha, rapidinho, tem uma pessoa que fez uma pergunta aqui. Gonçalves. Foi a Roberta Gonçalves, perguntando se o uso constante do floral pode torná-lo sem efeito. Olha, eu nunca ouvi falar sobre isso, não, tá? É uma coisa até que eu vou ter que pesquisar. Mas o que é que eu acredito muito? É que a gente tem que ter essa sensatez, assim. Se eu penso que meu corpo, ele até com essa ideia, né, do aroma, vou trazer o exemplo da aromaterapia. As pessoas que entendem, ou até são meus clientes, sabem que eu gosto muito de indicar o aroma da lavanda. Então, se eu passo muito tempo inalando o aroma da lavanda, talvez o estado de corpo que a lavanda me leve, ela não vai ficar tão intenso, né? Porque meu padrão do corpo vai se acostumar. Então, eu acredito que no floral talvez tenha essa mesma lógica, tá? Não é algo que eu estudei, é uma pergunta que eu acho interessante e vou levar agora ela comigo para dar uma debruçada, sabe? Porque eu sempre acho que a gente tem que ficar experimentando. Eu acho que quem conhece meu trabalho mais a fundo sabe que numa mentoria, eu trago alguns dos elementos, que a terapêutica floral é um deles, para que a gente faça uma investigação corporal. Então, assim, eu nunca permito que leve tanto tempo, assim, até para a pessoa, porque o floral, gente, é um despertar de autoconhecimento para a gente criar autonomia. Então, eu não gosto muito dessa ideia da gente ficar muito tempo usando. Eu acho que a gente se aproxima, entende certas coisas. E depois até a ideia de se afastar, né? É importante também para a gente ver como é que a gente lida agora depois dessa travessia, dessa aproximação floral. Então, eu gosto de ir muito por esse caminho aí. Perfeito. Tá bom, Carlinha. Fala um pouco aí sobre você, rapidinho. E vamos encerrar. Gente, tava tudo travado aqui. Eu tava vendo aqui, Danila, tô aqui. Agora que eu vi, desculpa, gente, eu não consegui ver. As perguntas que eu fiquei travada. O Instagram só deixou aparecer a minha voz. Então, gente, para me apresentar, né? Que foi tanta agonia para entrar, a gente tentando aqui fazer essa live na raça, porque estamos numa pandemia, todo mundo tá na internet, então os infoprodutores estão loucos aí tentando vender as suas coisas e tudo mais. E aí a gente acaba tendo muita live ao mesmo tempo. Mas vamos lá. Meu nome é Carla Runita, né? Eu sou mentora sistêmica e trabalho com estudantes, né? Pessoas que estão na área acadêmica,
com faculdades e tudo mais, mas eu tenho uma visão muito integrada, então essa ideia de trabalhar o corpo, né, o corpo e a mente, porque para mim a mente está no corpo, faz parte desse corpo. Então eu tenho um trabalho com mentora sistêmica, que a gente vai falar muito sobre processos da vida, processos que podem levar a uma reflexão filosófica. Também sou terapeuta floral, sou aromaterapeuta e costumo trazer todos esses conhecimentos de estudos do corpo para que a gente consiga equilibrá-lo. Então, eu sou especialista em estudos contemporâneos do corpo e também fiz mestrado em dança. Então, foi muitos anos professora de dança e através da dança eu entendi que o movimento, o entendimento do corpo levam à cura, né? Essa ideia dessa terapêutica aí no sentido dessa abrangência para a gente entender o corpo de uma forma mais integrada. É isso aí, Carlinha. Tá nos ouvindo? Tá ouvindo a gente? Carla? Tô ouvindo, tô ouvindo. Você não falou seu Instagram. Você não... Isso. Meu Instagram é o Realize Mentoria, tudo junto, tá? Quem quiser me seguir ou conhecer mais, é só clicar aqui na abazinha aqui da live, dá pra ver no meu Instagram. E aí lá eu falo muito sobre essa questão do estudo, sobre a gente alinhar a produtividade ao equilíbrio, como a gente lidar com as questões profissionais de uma forma mais equilibrada, porque o profissional hoje, né, essa coisa de se alimentar da universidade, mesmo para pessoas que já se formaram, estão propondo projetos no mundo, é sempre bom a gente trazer essa ideia do equilíbrio, né? Então, a proposta para as meninas da Ativamente Saúde eu acho muito interessante e foi muito bom fazer parte aqui dessa live, viu, gente? Eu amei. Só tô de birra com eu não tô aparecendo. Tá vendo? Nós também gostamos, só vou reclamar depois com o Instagram. Isso eu vou mandar mensagem para o Instagram. Porque o áudio tá muito bom e tá nada de imagem, nem a imagem congelada a gente não consegue ver. A sua imagem congelada. Ah, meu Deus, nem minha imagem congelada, eles me barraram hoje nesse vídeo. Tudo preto. Tudo preto, deve ser igualzinho. Aliás, não, você tá vendo, tá nos vendo, mas nós não estamos conseguindo. Mas o bom é a gente fazer, né? Então a gente criou aqui nossa estratégia. Então agradeço as pessoas que estão me escutando, né? É muito legal até o final e ver e fazer perguntas, é muito legal, assim. Porque, assim, é um momento que a gente tem, que a gente está na internet, de divulgar e distribuir a nossa informação, né, de maneira gratuita, levando a autoconsciência para as pessoas. Eu acho isso muito importante. E as pessoas têm que valorizar mais isso, como também consumir mais isso também. Com certeza. Com certeza, Carlinha. Então, nós vamos ficar por aqui. Quer falar mais alguma coisa? Agradecer mais uma vez o convite e aceitar também fazer uma live. Ai, caiu. Mesmo. Agora ela caiu. Carla? Então, Carla... Tá aqui. Tá. E aceitar fazer uma live sem você, sem as pessoas verem você, né, Carla? Vão ficar curiosas e da próxima vão dizer, não, deixa eu ver. Tá, obrigada. A gente também amou que vocês compareceram, tá bom? Parabéns, Carla, Dani aqui falando. Então, Dani Laraboia, é isso mesmo, tá bom? Obrigada também. Joelice também comentando, dizendo que foi com o dedinho que gostou, a gente também, nós gostamos também, tá certo? Então, Carlinhos, tá bom, eu amei. Obrigadão, gente. Muito beijos e boa noite. Boa noite. Tchau, Carla. Tchau. Tchau. Aqui, acho que você tem que tirar aqui. Pronto. E aí, pessoal, a gente vai ficar por aqui. Essa foi mais uma live do Ativamente Saúde. Então, espero que vocês se liguem. E, assim, a gente só queria mostrar aqui para vocês que nada é empecilho. Agora estamos num momento de pandemia que está sendo uma desculpa para muitas pessoas. Mas antes da pandemia já existiam outras desculpas. Então, problemas todo mundo vai ter, entendeu? Vai ter a questão, eu não posso sair de casa, dá para fazer dentro de casa, gente. Atividade, reeducação. Tem muita gente que está dentro de casa sem poder sair para trabalhar. Então, vamos tentar usar menos açúcar, usar menos óleo, fazer uma comida mais leve, mais saudável.
tá? Trabalhar a mente. A mente e o corpo, é isso que Exatamente. a gente sabe. Fique aqui atento. Isso é que a gente sempre fala, Exatamente. é o objetivo da Ativamente Saúde. Então, gente, fiquem atentos às próximas lives e tchau, tchau. Até a Tchau. próxima. Exatamente. Tchau.